Olá, paz e graça a todos vocês, amantes das Escrituras Sagradas e também da Escola Bíblica Dominical, o maior culto de ensino das Assembleias de Deus aos domingos pela manhã. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo, e esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. A pergunta é: quando começa a ação de um professor de escola dominical, uma professora de escola dominical, quando começa a ação de um superintendente de uma escola bíblica dominical? Antes de iniciar, dar o meu comentário devido às experiências, peço sua ajuda, compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, algum amante da Bíblia Sagrada, das escolas bíblicas dominical também. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, me ajude a divulgar, me ajude a espalhar e alcançar mais vidas que precisam desta orientação, desses conselhos que será de grande valia, eu tenho certeza. Pastor Edinho, quanto tempo o senhor trabalha com escola dominical? Há 23 anos trabalhando com escola dominical, trabalhando de forma efetiva, não é? Nascemos sim, somos o famoso crente de berço, conhecemos a escola desde a raiz, então da parte infantil, da adolescência, né? E nós, da fase adulta até a fase que nós estamos agora, servindo a Deus em escola bíblica dominical. Voltando à pergunta, quando começa a aula de um professor de escola dominical? Quando começa a ação de um superintendente de escola dominical? O domingo pela manhã? Negativo, errado. O sábado à tarde, talvez no sábado ele pensa: oi, amanhã tem escola, o que eu vou fazer? Vou agir, também está errado, não é? A ação de um professor, de um superintendente de escola bíblica dominical, ele começa geralmente, os nossos cultos, que é mais cheio, onde estão as famílias envolvidas, a grande parte não trabalha e estão nas igrejas aos domingos, dá a impressão que a semana termina no domingo e vai iniciar-se na segunda-feira. Pois bem, é exatamente na segunda-feira que começa a ação do superintendente da escola dominical e o professor da escola dominical. Outras funções que ele faz e exerce na igreja, no departamento, não é? Na sua instituição, também começa a segunda-feira pela manhã, não é? Nos seus afazeres, no seu trabalho, mas o Espírito já começa a acionar, despertá-lo pela sua função e pelo seu trabalho. Em especial a escola bíblica dominical, você que é professor, você que é professora da escola dominical, você que é o superintendente de uma escola dominical, olha que coisa tremenda. Então começa segunda-feira já, não é? Ele já, coração, a mente, o espírito já começa a pensar na escola bíblica dominical, não é? Então começa a pensar na aula, nos alunos, na escala dos professores, quem vai ministrar, as faixas etárias da sua igreja, para evitar que talvez eu não concordo, mas também não está errado, mas por quê? De colocar no automático. O professor, são dois professores de uma sala, cada um dá aula em um domingo, e aí vai embora, isso aí entra no automático. E a função do superintendente, apesar de saber qual que vai, se um deu aula domingo e o outro é o outro professor e assim vai, mas a ação do superintendente, ela tem que ser mais assídua sobre a escala dos professores, o cuidado, o carinho, a atenção. O superintendente tem que analisar conteúdo do assunto, analisar conteúdo, de repente o assunto é muito doutrinário, é muito administrativo, é necessário rever, não é? A condição, o professor, o nível e o perfil do professor, se está apto para falar aquilo, não é? De repente assunto sobre contribuição, ver se o professor se enquadra naquele assunto sobre ministério, sobre consagrações, não é? Isso é importante, né? Para analisar. Então a ação do superintendente e professor começa na segunda-feira, irmão. Agora, se deixar para o domingo de manhã, acordei, escola, fica difícil assim. Por isso que tem muita gente frustrada, não foram bons professores, não ficou muito tempo numa superintendência de escola,
por causa dessas circunstâncias assim que não favoreceu negativamente contra ele, né? Então, aquilo que você faz no reino, na obra de Deus, você tem que vestir a camisa mesmo, incorporar mesmo, você tem que respirar isso, não é? Trazer o equilíbrio, isso é importante. Por que, pastor Edinho? Porque quando chegar no domingo de manhã, tá tudo pronto, tá tudo montado. Agora, chegar numa igreja, numa escola, aos domingos pela manhã, faltou isso, faltou aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Porque você não foi acionado lá na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você não foi acionado dias antes. Então vai chegar no domingo pela manhã, vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Isso é importante, analisar conteúdo, a recepção, professor, precisa chegar cedo antes da aula, orar, de preferência, nem que ore 5 minutos, né? Os alunos vão te observar, recepcionar alunos, né? Superintendente, recepcionar professores e aluno também, porque o superintendente, ele é professor de escola dominical também, isso é importante. As salas, organizar suas salas, uma grande parte de escola dominical tem o seu café da manhã, ou antes do início da aula, ou depois, geralmente, da aula, porque alguns departamentos, alguma parte dos alunos estão envolvidos em departamentos que necessitam de ensaios, de adoração, do louvor, não é? De instrumentos, tocar, enfim. Depois da escola tem ensaio, o café da manhã acaba ajudando, suprindo, né? Essas dois compromissos e responsabilidades que o aluno pode estar envolvido, isso é importante. E o café da manhã começa aos domingos de manhã? Também não, negativo. Ele vem pensando, vamos caprichar no café da manhã, quem vai doar alguma coisa, quem vai trazer, o que está faltando. Esse tipo de pergunta não se faz no domingo pela manhã. Esse tipo de pergunta se faz no decorrer da semana. Quando chegar no domingo de manhã está tudo pronto. O cafezinho da manhã, isso é importante para os alunos, para colocar as conversas em dia e mostrar que o ambiente também é maravilhoso. Palavra, amizade, comunhão, presença de Deus, o cafezinho, a risada, a amizade, os efeitos maravilhosos da comunhão. Isso é importante para você que é professor de escola dominical, para você que é superintendente da escola dominical. Escola dominical não funciona nos domingos pela manhã, para aquele que lidera, para aquele que ministra a aula. Começa antes. Guarda isso no seu coração, isso é importante. Outro feito importante que muita gente não faz, professor e superintendente também, pós-aula, domingo ou na segunda mesmo, mas de preferência no decorrer do dia, parabenizar, elogiar alunos, mostrar que a presença dele foi fundamental na aula, naquele domingo, elogiar os professores, elogiar professor que não deu aula, não estava escalado, mas veio na aula, prestigiar o companheiro, a companheira que ministrou a aula, o outro professor, a outra professora, superintendente, elogiar professores, aluno, elogiar a aula. O superintendente precisa dar recurso, tem uma TV disponível aqui, tem a lousa com flip chart para você escrever, se você quiser usar alguma imagem. O departamento infantil precisa do audiovisual também, é importante para interagir com as crianças, pincel, giz, lápis, para fazer atividades no departamento infantil. Isso é importante porque de forma visível, de objetos, de desenho, é importante para o departamento infantil, mas para adultos também é. O professor usar uma TV, usar uma imagem, um notebook, e isso parte muito do professor, mas o superintendente tem que entender isso. Então, o superintendente chegar no domingo pela manhã, professor, você dá aula aqui, você dá aula aqui, você dá aula aqui, e você não dá os meios, você não dá o recurso, você não mostra o caminho, fica difícil ser bem sucedido a sua escola bíblica dominical e a aula do professor também. Precisa de conteúdo, porque a base já está na revista, de 3 temas, raciocínio da lição, não é? 3 tópicos, 3 subtópicos, né? Tá? A aula vem montada, né? Mas é importante outros adjetivos para somar, para contribuir para que o professor dê uma excelente aula e os alunos vão ser enriquecidos com o conhecimento do professor. Então esse elogio para alunos, para professor e para superintendente pós-aula é importante. E nós estamos vivendo um tempo da modernidade, do celular, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, não é? Tirar fotos são importantes de professores dando aula,
fazer uma página da igreja, né, da sua igreja ou da sua classe, fazer um grupo do WhatsApp da sua classe para fortalecer os alunos, né, para o professor colocar, ou o superintendente, no decorrer da semana, colocar temas importantes, assuntos dentro daquela lição, fazer perguntas, né, para que chegue o domingo de manhã, eles já vêm com a lição já está na mente, já parece que eles já vieram saboreando. Por quê? Porque o superintendente veio na semana pontuando, colocando alguns assuntos importantes. Os alunos não precisam responder, ainda que não seja uma regra, mas pode responder ou não. Mas a posição do professor é essa, do superintendente é essa, de vir colocando assuntos, né? Qual a opinião de vocês? Responda domingo para o professor. Também você pode fazer uma videoaula para o professor. Você pode mandar mensagem para o professor. Professor, olha só, não está na lição, professor, mas eu acho que isso é importante para o professor. Olha, professor, está na lição, cuidado para falar isso aqui, professor, que isso aqui pode gerar problema, muito conflito, né? Cuidado, professor, isso aqui pode gerar muito testemunho, vocês vão querer dar um testemunho semelhante, todos eles têm testemunho. Então isso é importante para vocês, analisar conteúdo, é importante demais. Resumindo e respondendo a pergunta quando começa a ação de um professor e quando começa a nossa escola bíblica dominical? Domingo às 9 da manhã? Negativo. Ela começa já na segunda-feira, a gente já começa a vivenciar a escola dominical e de tudo isso que nós dissertamos aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, esta verdade, este conselho para os nossos irmãos. Professor de escola dominical, superintendente, olha, ou você que está aspirando, você que está iniciando, você é uma bênção na mão de Deus. Você está trabalhando exatamente na área do ensino. Que privilégio que é para você. Que Deus te abençoe. Você que continue na área do ensino, influenciando, ajudando, orientando, ajudando a formar pessoas, caráter, vida espiritual, comunhão, sendo moldados pelo plano de salvação, abençoando cada um dos seus irmãos, alunos que frequentam a sua igreja. Consequentemente, você estará amadurecendo a cada dia mais, cada vez mais, crescendo e por fim, chegar mais lá na frente. Se você não fazer mais isso, você vai poder olhar para você mesmo no espelho e declarar: eu ajudei, eu dei aula para criança, pré-adolescente, adolescentes, para jovens, irmãos, obreiros, pessoas que tinham idade para ser meu pai, meu avô, minha avó, mas eu ministrei para eles. Eu fiz discipulado no batismo, aos domingos pela manhã, acompanhei até o próximo ao tanque batismal, acompanhei até o ministério, tiramos aquela foto. Então eu volto a falar nesse vídeo, tira aquela foto, faz aquele registro, divulgue o trabalho da escola dominical da sua congregação, divulgue o seu trabalho da escola, fortalece os professores, os alunos, e é uma alegria inexplicável, é muita bênção. Enriquece a sua escola dominical e o Espírito Santo vai te dar meios, caminhos e estratégia, eu tenho certeza. Vamos crescendo na graça e no conhecimento. Teologia e graça na veia. Que Deus vos abençoe de uma maneira toda especial.